É interessante, assim, que esse assunto de segurança dos sistemas, o livro-texto, ele traz uma analogia logo no início, que ele compara uma empresa, uma organização a um castelo, tá? A um castelo medieval. Se vocês se lembrarem aí de filmes, né, antigos aí de guerras, de castelos e tudo mais, vocês devem se lembrar que o castelo é todo protegido por um perímetro, né, de segurança, e que esse perímetro ele tem geralmente uma entrada, um portão de entrada e saída, né? E geralmente ele é circundado por um fosso. Então tem uma ponte elevadiça, né? Que passa, né? Que liga o portão de entrada, né? Para o mundo externo. E tudo que entra ou que sai desse castelo tem que passar por esse portão. Então a gente pode fazer essa mesma analogia para uma arquitetura de segurança da infraestrutura, né, das redes, também dessa forma, onde esse portão principal seria o ponto de entrada ou saída do tráfego da rede, né, para a internet, né, e esse portão principal ele estaria protegido por esse firewall. Tá? Então, a gente pode imaginar esse portão como sendo o roteador de borda daquela rede, né, o gateway, né, principal daquela organização. E nesse gateway, nesse roteador de borda, você tem instalado, né, junto a ele, um firewall, que é um equipamento ele mistura, né, tanto hardware como software. Então, você pode comprar um equipamento especializado para isso, né, que já tem um hardware todo preparado para essa função, e nesse hardware, né, tem lá instalado também o software que vai fazer todas as ações que precisam ser feitas para inspecionar os pacotes, para filtrar os pacotes, etc., e ter as regras de utilização daquele firewall, né? Então, isso eu falo que é uma visão mais clássica de segurança dos sistemas, mas eu queria trazer para vocês uma figurinha que eu achei interessante, que essa visão ela tem mudado um pouco, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho essa figura. Pronto. Queria trazer essa figura aqui para vocês, para vocês se pensarem que essa visão ela está mudando um pouco, né? Então, assim, aqui a visão tradicional de segurança de infraestruturas é aquilo que eu falei para vocês, né? Como se fosse uma grande fortaleza, tá? Onde nessa fortaleza estão lá instalados, né? A rede da organização com seus servidores, com suas máquinas, tudo mais. Geralmente você tem servidores que estão se conectando com a internet, ou seja, são acessíveis ao público externo, né? Então, um servidor web, um servidor de e-mail da organização, geralmente eles têm esse acesso à internet, e esse acesso ele é bastante protegido, né? E você teria aqui um firewall justamente na entrada e saída aqui da rede. Mas nas organizações modernas, a figura não está muito boa aqui para ver, tá? Mas dá para ter uma noção. Você não tem mais essa arquitetura tão comportada dessa forma, né? Você tem muitos usuários, muitos trabalhadores que trabalham com seus dispositivos móveis, tanto acessando de fora da rede, como dentro da própria rede, né? Você tem dispositivos móveis sendo instalados, você tem também pode ter muitos microserviços, né, que você disponibiliza para fora também, né? Ou seja, aquela arquitetura ela fica meio bagunçada, entendeu? Porque as organizações elas estão mudando muito, de forma muito rápida e de forma muito dinâmica. Então, esse teu perímetro de segurança, ele não fica tão comportado como ele era antes, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que existem novas estratégias de segurança
que as fabricantes, né, de firewalls e de sistemas de detecção de intrusão, por exemplo, se podemos citar a Cisco, a Checkpoint e a Palo Alto, né, e muitas outras aí que são famosas, né, fabricantes famosas de antivírus e desses sistemas de detecção e de firewalls, elas têm que se preocupar com esse ambiente agora dinâmico, tá? Então, as soluções de segurança, elas estão evoluindo nesse sentido, tá? E também os gerentes, né, os administradores de redes, que cuidam da TI, das organizações, eles precisam também evoluir nesse sentido, ok? Mas na aula de hoje, a gente vai aprender, como estamos vendo pela primeira vez esse conceito, é importante a gente aprender o conceito mais clássico, mais tradicional, e depois, quando vocês se continuarem avançando, né, nos estudos nessa área, e se forem para o mercado de trabalho nessa área também, então, fatalmente, vocês terão que continuar os estudos, né, visando sempre essa visão mais moderna, que é o que vocês vão encontrar mais frequentemente na prática, tá? Só fazendo essa ressalva aí, né, e essa pequena introdução aí para vocês terem em mente, tá? Então, voltando aqui para o assunto do firewall, como eu falei para vocês, o firewall ele é uma combinação de hardware e software, né? Deixa eu colocar aqui umas ferramentas de marcação que vai me ajudando a colocando aqui alguns highlights aqui para vocês. Tá? É uma combinação de hardware e software. Qual é o objetivo dela, né? Ela pretende fazer o isolamento daquele perímetro, né? A gente tem um perímetro da rede, a gente quer isolar a nossa rede interna com os nossos assets, né? Com os nossos equipamentos da internet em geral. Então, ele precisa, esse firewall, ele precisa tomar a decisão quais são os pacotes que passam ou os pacotes que são bloqueados, né, no tráfego entre essa nossa rede interna e a internet, né? Ele fala aqui de 3 objetivos principais, né, do firewall, né? Então, todo o tráfego de fora para dentro ou de dentro para fora tem que passar por esse firewall. Então, é aquele conceito daquele portão, né, do castelo medieval, né? Você pode ter um firewall único para a tua organização, ou você pode também ter mais de um firewall, tá? Isso depende muito do tamanho da tua rede, da forma como o administrador da rede pretende controlar a segurança, tá certo? Você tem que ter uma política, a tua organização precisa ter uma política de segurança, tá certo? E a partir dessa política de segurança, você chega na questão das regras, né? Das regras de autorizar ou desautorizar o tráfego que poderá passar. Ok? E você tem que ter cuidado que o firewall, por ser um equipamento que é conectado à internet, ele próprio, né, ele precisa ser um equipamento muito robusto contra ataques, tá certo? Porque, às vezes, a falsa sensação de segurança é pior do que não ter nenhuma segurança. Tá? Porque quando você sabe que não tem nenhuma segurança, você vai tomar alguns cuidados, você já olha para a sua utilização da rede de uma forma diferente. Você também pode instruir os usuários daquela rede dessa mesma forma. Agora, quando você acha que está sendo protegido, né, e aí você baixa as rédeas, né, aí é onde mora o perigo, né, porque você pensa que você tem uma falsa sensação de segurança, você pensa que está tudo ok, mas não, um atacante ele está ali já dentro da tua rede, né, fazendo lá bisbilhotando, pegando dados sigilosos ou fazendo ações
né, criminosa sem você se dar conta, né? Então, você tem que ter muito cuidado de instalar um firewall de forma correta, de configurar de forma correta, de comprar um firewall de um fornecedor confiável e tudo mais. E aí, como eu falei, tem versões pagas e versões gratuitas, né? As versões pagas são vendidas por grandes empresas aí de segurança, eu citei aí a Cisco, Checkpoint, Palo Alto, mas também tem versões open source, né, de firewall, baseado numa implementação do Linux, né, que é um pacote um comando do Linux, né, que você usa, que é o iptables, né, que é um software de domínio público, que já vem na distribuição do Linux, né, e você pode configurar essa ferramenta iptables para ela funcionar como um filtro de pacotes, tá? E, essa solução é uma solução, né, simples, barata, para quem não tem dinheiro para investir aí no firewall, né, desses comerciais, mas pensando em filtro de pacotes, que é dos tipos de firewall mais básicos, né, ele cumpre bem a sua missão, tá bom? Então, os firewalls, eles são classificados em três categorias. Nós temos o filtro de pacotes, né, temos os filtros de estado e os gateways de aplicação. Tá? São três formas diferentes, né, do firewall trabalhar. Você pode ter uma combinação das três coisas, né? Você pode ter, a gente vai falar um pouco disso, né? Nós vamos começar falando só sobre filtros de pacotes. Quando a gente for falar de filtros de estado, a gente vai ver que necessariamente essas duas aqui vão trabalhar em conjunto, né? Não faz muito sentido a gente falar de filtros de estado sozinho, assim, né? Geralmente ele vem acompanhado também de filtro de pacotes. E da mesma forma os gateways de aplicação, né? Quando você instala um gateway de aplicação na sua organização, é porque antes você também já instalou um filtro de pacotes e um filtro de estado. Então, geralmente em redes, né, que estão bem protegidas, você tem as três formas de firewall funcionando em conjunto. Tá? E aqui nessa figurinha mostra justamente o firewall trabalhando com essa proteção na entrada e saída da rede, né? Nós temos aqui a internet pública. Aqui dentro nós temos a nossa rede interna, né? A rede administrada, servidores, máquinas, switches, roteadores, e você tem junto aqui ao gateway da rede, né? Ao roteador de borda, você tem aqui um firewall associado a ele. Ok? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu estou aqui nessa outra tela, né, do PDF, eu não estou vendo lá o chat, tá? Aí vocês podem abrir o microfone aí e me perguntarem. Então, essa figura 8.33, né, ela mostra aí onde geralmente você posiciona o firewall, né, no roteador de borda, que é onde esse roteador de borda, ele vai conectar a rede interna com o seu ISP, né? Então, antes aqui de ir para a internet pública, você conecta isso aqui ao roteador da ISP, ok? Então, tá. Na filtragem de pacotes, que é o primeiro tipo que a gente vai falar, o firewall ele vai inspecionar cada pacote individualmente. É só um minutinho que tem alguém pedindo para entrar. Então, uma característica do firewall do tipo filtragem de pacotes, né, é que ele vai examinar cada
cada datagrama que chega, né, cada pacote que chega pela internet, ele vai inspecionar os cabeçalhos desse pacote, principalmente da camada de rede, ou seja, o cabeçalho do protocolo IP, tá? E da camada de transporte, que é o que é o cabeçalho do protocolo TCP ou UDP, certo? Então, quais são os tipos de coisas que o filtro de pacotes ele visualiza, né? Para poder saber se isso se encaixa ou não nas regras que foram especificadas pelo administrador, né? Ele olha o IP de origem e de destino, tá? Então, essa informação aqui, ela está no cabeçalho do datagrama IP. Ele olha também o tipo de protocolo, né, que está acima do IP, né? Se é o TCP, se é o UDP, se é o ICMP, o OSPF, etc. Tá? Então vejam que no protocolo IP tem um campozinho que diz qual é o tipo do protocolo que tá acima dele. Tá? Então tem um código para cada tipo de protocolo. Então, para o TCP, e aí, quando você inspeciona esse cabeçalho, você descobre qual é o protocolo acima, né? Se é o TCP ou UDP, que são os de transporte clássicos, né? Mas também tem um código para o ICMP, que é um protocolo típico da camada de rede, que é utilizado para transporte de mensagens de erro do protocolo do protocolo IP, tá? O OSPF é um protocolo utilizado também na camada de rede para os roteadores conversarem entre si para determinarem a melhor rota. Não sei se vocês se lembram da cadeira de redes, né? Tem dois protocolos principais que os roteadores usam para definir as melhores rotas, os menores caminhos, né? Os caminhos de menor custo. É o protocolo OSPF, que é um protocolo baseado no estado do enlace, certo? E o protocolo RIP, que é um protocolo baseado no vetor de distâncias. Então, o OSPF e o RIP, eles usam o IP embaixo deles, para justamente transportar esses pacotes de um roteador para outro. Então, tem um código do protocolo também para esses dois protocolos dentro do cabeçalho do IP, tá? Outra informação que o filtro de pacotes também pode olhar é a porta, né? A porta do TCP ou do UDP, mas essa é uma informação que já está no cabeçalho do protocolo de transporte. Então, veja que o filtro de pacotes ele tem que processar no nível de rede e ele sobe também para processar no nível de transporte. Tá? Outra informação, flags do TCP, né? Aquele flag SYN, o flag ACK, que são justamente flags que as máquinas setam ou resetam naquela apresentação de 3 vias, né? Quando duas máquinas estão estabelecendo a conexão TCP entre elas, né? Aí na primeira via da apresentação, né, o cliente ele marca esse flag SYN, né? Aí na segunda, na resposta do servidor, o servidor marca o flag ACK, né? E assim por diante. Então esses flags do TCP eles são modificados de acordo com, né, em que momento da apresentação de 3 vias está acontecendo. Então, o tipo de mensagem CNP, também que quando ele acessa o cabeçalho do CNP, ele pode pegar essa informação. Regras diferentes para os datagramas que entram e saem da rede, né? Então, ou seja, o filtro de pacotes ele precisa saber quais são essas regras, e também regras diferentes para cada interface do roteador. Tá? Você pode configurar regras diferentes. Ou seja, é um conjunto de informações e não está não tá restrito só a isso, tá? Mas só para vocês terem ideia que são muitas informações que estão ali referentes à camada de rede, à camada de transporte, né? Que podem ser combinadas
para se determinar algumas regras, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui o meu resumo, que é que eu preparei aqui, acho que agora, só um minutinho. Tá, vou mostrar aqui a tabela 8.5. Tabela 8.5, ela mostra justamente um exemplo de políticas e ou regras, né, de filtragem, tá certo? Qual é o exemplo que ela traz aqui? É uma organização que tem um range aqui de endereços IP nessa faixa, 130.27/16, né? E dentro dessa faixa de IPs, eu tenho lá um servidor web com esse endereço IP aqui, 130.207.244.203, tá? E aí, o que é que essa tabela ela traz aqui? Vamos pegar, por exemplo, a segunda regra da tabela. A segunda regra da tabela, ela diz assim, ó, não há conexões TCP de entrada, exceto aquelas apenas para o servidor web público da organização. Ou seja, como eu falei, nessa organização eu tenho um servidor web nesse IP aqui, ok? Então eu quero que esse servidor web seja acessado de fora da minha rede. Afinal de contas, ele tem lá um site, né, que a minha organização está disponibilizando para os usuários da internet, ok? Então, como é que o meu firewall ele vai poder fazer para deixar que essas requisições ao meu servidor web, né, passem para dentro da minha rede? Porque essa requisição precisa entrar na minha rede, né? Esse servidor web precisa receber essa requisição para preparar uma resposta, né? Aí, como é que você pode configurar o firewall, né? Você pode descartar todos os pacotes TCP/SYN para qualquer IP, exceto para o IP do meu servidor web na porta 80, ok? O TCP/SYN é o primeiro, é a primeira etapa da minha apresentação de 3 vias, tá? Deixa eu mostrar para vocês, só relembrar como é a apresentação de 3 vias. Eu vi que tem uma figurinha mais para trás aqui no Kuroso, que mostrando a figura fica mais claro de vocês verem. Pronto. Aqui atrás a gente estava falando da apresentação de 3 vias no contexto do SSL, né? Mas dá para gente ver aqui, ó. Essas 3 aqui, ó, são as 3 vias do TCP. Então o Bob é como se fosse um cliente fora da minha organização que quer acessar o meu servidor web da minha organização, tá? Então a primeira mensagem que o TCP dele vai criar é a chamada mensagem TCP/SYN. Ele tem um segmento que ele cria lá na camada de transporte dele e seta o flag SYN, né, que está lá no cabeçalho do TCP. Né? Então, quando essa mensagem, esse segmento, ele chega no meu servidor, que no caso aqui é a Alice, né, a Alice sabe que o Bob aqui, o cliente, está querendo iniciar uma conexão TCP. E aí tem a questão da resposta da Alice, ou seja, a resposta do servidor de volta para o Bob, e a confirmação do Bob de volta para a Alice. Então, são 3 mensagens, TCP/SYN, TCP/SYNAC e o TCP/ACK. Tá? Então, no meu caso lá, no meu exemplo, se eu deixar, né, se eu colocar uma regra do firewall que diga que eu só vou aceitar na minha organização, aqui do ponto de vista da Alice, né? Eu só vou aceitar requisições TCP, né? Requisições de abertura de conexão TCP, que estejam destinadas somente para o endereço IP da minha organização e ainda na porta 80, tá? Porque o servidor web
da minha organização vai estar funcionando na porta 80 e eu tenho o endereço IP dele. Então, todas as outras requisições TCP que fujam desse parâmetro, o meu firewall vai rejeitar. Tá certo? Então, isso é uma forma de barrar, né, requisições de abertura de conexões TCP que não sejam destinadas única e exclusivamente para o meu servidor web. Tá? Então, voltando aqui para a tabela, deixa eu voltar aqui. Essa segunda regra está dizendo justamente isso, né? Eu vou descartar todos os pacotes TCP/SYN, que é aquela primeira mensagem das 3 vias, para todo e qualquer endereço IP, exceto o endereço IP do meu servidor web na porta 80. Tá? Vamos ver agora, só um minutinho. Vamos ver agora outra regra dessa tabela aqui. Deixa eu ver meu resumo aqui. Vamos ver a terceira regra, tá? A terceira regra é essa aqui. Impedir que vários rádios web devorem a largura de banda disponível. Então, qual é a preocupação aqui do administrador dessa rede? Né? Esse administrador da rede, ele não quer que os usuários da rede internos, né, fiquem acessando streamings ou fiquem acessando áudios na internet, rádios na internet, porque geralmente esse tipo de aplicação ele roda em cima do UDP, tá? Porque eles consumiriam muito da banda de uplink daquela minha rede, tá? Então, qual é uma configuração que pode ser feita por esse administrador da rede para evitar isso? Ele pode descartar todos os pacotes UDP, ou seja, esses usuários fizeram requisições, né, a servidores de fora na internet para fazer algum tipo de streaming de áudio ou vídeo, e esses pacotes de UDP, eles voltam como resposta desses servidores, tá? Mas se eu descartar esses pacotes UDP, né, e deixar passar somente os pacotes do DNS, por exemplo, porque o DNS ele é um protocolo que utiliza o UDP, né? Então, eu posso criar uma regra para deixar passar só o DNS, tá? Então, mas isso também vai fazer com que todos os outras aplicações que utilizem o UDP vão ser bloqueadas pelo firewall, né? Então, é uma regra mais rígida. E como outro exemplo, a gente pode ver também a quinta regra. A quinta regra aqui, ela é interessante porque ela diz o seguinte, olha, eu quero impedir que a rota da minha rede seja rastreada, tá? O que é que consiste esse rastreamento da rota, né? É porque acho que vocês já podem ter ouvido falar, tem um comando que está implementado nos sistemas operacionais, aí dependendo do sistema operacional muda um pouco o nome, né? Mas é o trace route, né? Que é o rastreio de rotas, né? Esse comando do trace route, ele envia uma série de pacotes para uma rede de destino, porque aí você coloca o endereço IP da máquina, que você está interessado em descobrir qual é a rota, ou quantos saltos existe entre você e a máquina destino, tá? Para você tentar fazer um rastreio da rota que os pacotes seguem até chegar lá. Então, esse comando do traceroute, ele faz uso de uma particularidade do protocolo ICMP, tá? O protocolo ICMP, como eu falei para vocês, ele é um protocolo utilizado ali para o transporte de mensagens de erro do protocolo IP. Então, tem um campozinho lá do ICMP que você pode utilizar o campo TTL, tá? O TTL é o Time to Live.
Então, de posse dessa informação, você pode fazer com que os roteadores no meio do caminho, eles fiquem reportando para você mensagens ICMP, tá? E toda vez que um roteador, ele retorna uma mensagem de erro para você, justamente porque ele vai olhar o campo TTL, vai ver que o campo expirou, certo? Porque você fez de propósito que ele expirasse, então ele retorna para você uma mensagem de erro com o endereço IP dele, tá? Então você consegue, através disso, descobrir os endereços IPs dos roteadores que estão entre você e o seu alvo, tá certo? Então você pode fazer com que o seu firewall, né, não permita, né, que a sua organização, ou que o seu roteador que está por detrás do seu firewall, né, responda essa mensagem de erro do ICMP com TTL expirado, tá? Porque aí o atacante ele não vai conseguir descobrir qual é o endereço IP interno da tua rede, tá certo? Então, essa regra 5 ela evita esse tipo de rastreio, né, que pode ser feito. Certo? Então, mostrando para vocês que tipo de política ou regras de filtragem, né, a gente pode configurar no firewall, né, no filtro de pacotes. Deixa eu ver aqui outro exemplo que o livro fala. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, vamos para frente aqui. Vamos para frente, vamos falar aqui a tabela 8.6. Tá? A tabela 8.6, ela traz o que a gente chama de lista de controle de acesso, né? Para cada interface do roteador, porque a gente sabe que um roteador de borda desse, né, ele pode ter diferentes interfaces de saída, né, e de entrada também, né? E para cada interface você tem um endereço IP. Então você pode ter regras diferentes para cada uma das interfaces. Então você pode permitir, geralmente você nega tudo que, o firewall geralmente ele é configurado assim, né? Você nega tudo, certo? E você adiciona somente as exceções. O que é que você quer deixar passar ou entrar? Não é o contrário assim, né? Ah, eu permito tudo, e nego só algumas coisas. Não. Você tem que pensar na lógica inversa, né? Você primeiro nega tudo, você protege tudo e deixa passar somente o imprescindível, né? Então, no caso aqui dessa lista de controle, o que é que ele permite aqui, né? Ele permite que o endereço aqui de origem, né, está dentro aqui da rede da instituição, tá? Então, isso aqui é a faixa de endereços IPs da minha organização, tá? Então, se o endereço de origem está na minha organização e o endereço de destino está fora, quer dizer que esse tráfego aqui é um tráfego que nasce na minha organização e vai para fora. Ou seja, ele está falando que utiliza o protocolo TCP, a porta de origem é uma porta maior do que a 1023, ou seja, uma porta aleatória que é escolhida pela minha aplicação, e a porta de destino é o 80, ou seja, é um tipo de pacote que é uma requisição HTTP, tá? É uma requisição HTTP destinada a quem? A um servidor web, né? A porta de origem está na minha organização, mas a porta de destino é 80. O meu endereço de origem IP está dentro da minha organização e o endereço de destino está fora, tá? Então, nesse caso, qualquer bit de flag que eu colocar no meu TCP, ele deixa passar, tá? Porque é uma requisição TCP partindo de dentro da minha organização, tá? E aí, o que é que ele permite na volta, né? Na volta, que seria a resposta dessa requisição HTTP, o endereço IP está fora da minha organização, porque é o endereço IP do servidor web que eu estou querendo acessar. O endereço de destino está dentro da organização
A porta de origem é a 80, que é a porta do servidor. A porta de destino é uma maior do que a 1023, porque é a resposta a essa tentativa aqui, essa requisição. E o bit de flag tem que estar setado. Ou seja, eu só vou aceitar uma mensagem que venha de fora como resposta do servidor web se ele tiver com flag ACK setado, porque eu sei que é a segunda etapa da apresentação de 3 vias. Porque se eu não checar o bit de flag, né, isso pode vir de um atacante, e não do servidor web que eu acabei de contactar. Tá? Então, essas duas regras, elas permitem o tráfego web, né, originado de dentro da minha organização. E essas duas regras de baixo aqui, elas vão permitir o tráfego do DNS, tá? DNS é a porta 53, tá? Então, requisições DNS que venham de dentro da minha organização para fora, que utilizem o DP, destinados à porta 53, podem sair da minha rede, está permitido. E a resposta dos servidores DNS também podem voltar. Né? Vem de fora para dentro, utilizam o DP, vem da porta 53, a porta de origem é uma porta escolhida aqui pela aplicação, tá? E não importa também os flags do TCP, porque até não tem flag, né? Aqui eu estou usando o DP, esses campos aqui não fazem sentido nesse caso. Então, tráfego de DNS também está permitido. Então, vejam que essa lista de controle aqui desse firewall está bastante restrita, né? Só deixa eu passar esses dois tipos de tráfego, tá? Vamos ver o que mais. Beleza, então esse conceito é o conceito de filtro de pacotes, né, que é o conceito mais básico do firewall, né, é uma funcionalidade básica do firewall, todo firewall tem que ter um filtro de pacotes, tá? E agora a gente vai falar de um outro conceito que é chamado controle de estado, ou seja, você tem um filtro de pacote agora que é mais avançado, tá? O que é que esse avanço que é colocado, né? Que é o controle de estado. Além das regras de filtragem que você já tem que ter, o controle de estado ele tenta rastrear quais conexões TCPs estão ativas para aquela sua rede, para aquela sua conexão. Então, pensem que diferentes usuários da sua rede, que estão internamente na sua rede, iniciaram conexões TCPs com servidores fora, certo? E vice-versa. Servidores que estão fora na internet também estão se comunicando com gente que está dentro da tua rede, né? Porque é bidirecional, tem a ida e tem a volta. O firewall ele tem que deixar sair, tem que deixar entrar, né? Então, é importante que essas conexões TCP elas possam ser rastreadas. E um firewall ele tem mecanismos de saber quando que uma conexão foi aberta, quando que uma conexão foi fechada, justamente como é que ele consegue ver se uma conexão foi aberta ou não? Observando mensagens da apresentação de 3 vias. A apresentação de 3 vias são mensagens trocadas entre máquinas, e algumas dessas máquinas estão dentro da tua rede, né? Então, essas mensagens passaram em algum momento pelo firewall, né? Como a gente viu agora anteriormente. Então, toda vez que uma apresentação de 3 vias é iniciada, o firewall ele pode anotar qual é o endereço IP de destino, qual é a porta de origem e destino que está associada àquela conexão, e ele anota isso. Aí ele deixa anotado. Da mesma forma, para você finalizar uma conexão TCP, você também tem lá uma troca de mensagens entre cliente e servidor que finalizam a conexão.
né, que tem uns flags lá específicos para finalização da conexão. Então, o firewall ele pode também, ao identificar essas mensagens específicas, né, de fim de conexão, ele também pode entender que aquela conexão foi encerrada e retira aquilo da sua tabela de monitoramento, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a tabela 8.6. Deixa eu ver aqui. Tá, na tabela 8, a tabela 8.7, ela dá um exemplo aqui de 3 conexões TCP que estão sendo rastreadas pelo filtro de estado, tá? Todas essas conexões iniciaram de dentro da minha rede, tá? O endereço de destino são servidores que estão fora da rede, né? A porta de origem são portas aleatórias aqui, escolhidas pela aplicação, as portas de destino são a porta 80, ou seja, são 3 conexões TCPs de máquinas dentro da minha rede tentando navegar na internet, né? Acessar algum servidor web, tá? Aí, ele diz o seguinte, olha, lá na tabela 8.6, a gente viu que tinha lá umas regras bastante restritivas, né? E que você deixava passar, né, pacotes vindos da porta de origem 80, né, que seriam as respostas do servidor, onde esse bit aqui estaria setado, né, dando a entender que era uma resposta do servidor a alguma requisição sua, tá? Mas aí, existe ainda uma brecha nisso aqui, tá? Esse tipo de tráfego aqui, onde você permite essa entrada de respostas HTTP, ela não é toda a prova de falhas, tá? Você pode ter aqui alguns pacotes defeituosos que tenham sido produzidos por atacantes, né? Com o intuito de penetrar na tua rede, né, observando aqui esse tipo de falha, tá? E aí, por isso que é importante você rastrear as conexões TCP, porque quando você rastreia as conexões, que você sabe que, olha, essas 3 conexões TCPs aqui, elas foram iniciadas dentro da minha rede, e eu sei quem foi que iniciou, e sei para onde que é os destinos. Então, eu sei que as respostas que tem que chegar para esses caras aqui, tem que vir desses IPs aqui. Qualquer IP que tenha criado uma resposta TCP né, utilizando aí o HTTP em direção à minha rede, eu bloqueio, tá certo? Então, aqui, o que é a tabela 8.8? A tabela 8.8 é aquela mesma tabela 8.6, só que agora eu tenho uma coluna nova aqui, que eu fico, que eu digo quais conexões eu estou verificando, ou seja, quais conexões eu estou rastreando. Então, quando eu marco aqui essa conexão aqui, eu estou dizendo, olha, as respostas que estão vindo de servidores externos, né, só vão passar pelo my firewall se tiverem dentro da minha tabela de conexões ativas, né? Qualquer outra resposta vindo de outro IP, eu não deixo passar, né? A mesma coisa do DNS, tá? Eu marquei aqui, tem um xizinho aqui, né? Dizendo que eu estou rastreando conexões do DNS. Então, respostas que venham de fora da minha rede, né, também só vão ser permitidas se antes eu verificar aqui na minha tabela de conexão e ver que elas estão ativas, tá? Então, isso aí é uma camada a mais de segurança que eu coloco, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para comentar. Beleza.
Acho que eu comentei tudo. É isso mesmo. E aí a gente parte, antes de continuar, deixa eu beber uma aguinha aqui. Agora a gente parte para o terceiro tipo de funcionalidade que pode estar presente no Firewall, né? Que são os gateways de aplicação, tá? Porque eu acho que vocês devem ter percebido até agora, né, que a gente comentou de regras de Firewall que estão se baseando em informações que são encontradas nos cabeçalhos da camada de rede, né, protocolo IP, e na camada de transporte, ok? Mas aí isso não nos dá completo controle, né? Ou seja, tem muitas outras nuances de segurança que passam desapercebidas quando a gente olha somente para essas duas camadas, tá? Então, o gateway de aplicação, ele vem para mostrar para a gente que é importante também a análise do firewall na camada de aplicação, tá? Principalmente quando você tem regras de segurança específicas de aplicação e quando você envolve também autenticação de usuários. Tipo assim, na minha rede eu tenho aqui um grupo de usuários que estão autorizados a utilizar uma aplicação específica, né? E os outros usuários não, eles estão proibidos de utilizar essa aplicação. Aí como é que você faz isso no Firewall? Como é que você, somente com o que a gente comentou anteriormente, que, né, com o filtro de pacotes e o filtro de estados, né, que rastreiam ali as conexões TCP, ali não tem informação nenhuma de aplicação. Então, não tem como eu fazer esse tipo de autorização diferente para diferentes grupos de usuários, entendeu? Ou então para diferentes tipos de aplicação. Eu preciso ir uma camada a mais na pilha, né, e o meu firewall precisa inspecionar os pacotes também nesse nível de aplicação, tá? Ou seja, é um nível mais refinado de segurança, né? E como eu falei anteriormente, não faz sentido o firewall ser somente gateway de aplicação, porque eles precisam também inspecionar os pacotes no nível de rede e no nível de transporte, ou seja, eles precisam trabalhar em conjunto, tá? Com os filtros de pacote e os filtros de estado. E aí, como a gente está falando de aplicações específicas, a gente precisa ter gateways de aplicações também específicos, né? O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem um gateway de aplicação para web, né? Você vai ter que ter um firewall específico para web, né? Se você tem um gateway para e-mail, você vai ter também regras de firewall específicos para e-mail. Se você tem um gateway específico para DNS, a mesma coisa. Ou seja, para cada aplicação diferente, você tem que ter esses gateways de aplicação, tá? De certa forma, o gateway de aplicação, ele vai funcionar como uma espécie de intermediário, tá? Entre a sua rede e o servidor que você quer acessar fora daquela tua rede, né? Então, aqui, ó, nessa figurinha 8.34, ele faz o exemplo de um gateway de aplicação para o serviço de telnet. Tá? Telnet é aquele serviço em que uma máquina se conecta remotamente a outra máquina. Tá? E aí, ó, você tem aqui a sua organização interna. Esse cara aqui é o roteador de borda. Tá? Associado a esse roteador de borda, eu tenho um filtro de pacotes, né, como tinha anteriormente, que é a funcionalidade básica aqui do meu firewall, ou seja, tem um firewall associado aqui a esse roteador,
Mas além do filtro de pacotes normal do meu firewall, eu tenho um gateway de aplicação também associado a esse meu roteador aqui, né, que ele vai inspecionar e vai gerenciar todas as mensagens que estejam relacionadas à Telnet, tá? Como eu falei, esse gateway de aplicação ele é específico para o serviço de Telnet. Então, ó, eu tenho um cliente aqui dentro da minha organização que quer estabelecer uma sessão Telnet com algum hospedeiro, né, ou algum servidor Telnet que esteja fora da minha organização, né, que está lá na internet. Então, vejam que esse gateway de aplicação, ele funciona como um intermediário, tá? Todas as conexões, todas as tentativas de conexão, ou todos os dados que esse meu cliente precisa fazer para ter a sessão dele de Telnet, ele precisa primeiro passar por esse meu gateway, que seria esse meu intermediário, antes de sair para a internet, tá? Então, esse meu cliente aqui, ele não se conecta diretamente ao servidor Telnet lá externo na internet, tá? Ele se conecta primeiro ao gateway, e o gateway que vai se conectar com o servidor de Telnet fora. Porque esse gateway aqui, ele vai implementar políticas de segurança para evitar que esse meu cliente aqui fique exposto a algum ataque, ok? Então, ele funciona como um intermediário, um nó intermediário aí. E isso serve para toda aplicação que você queira proteger na sua rede. Então, se você tem um gateway de aplicação web, por exemplo, é aquele chamou o famoso proxy, né? O servidor de cache do web. Né? Você tem um gateway, um proxy web instalado dentro da tua rede, onde esse proxy ele vai monitorar intermediar todas as requisições de navegação na internet que partam aqui de qualquer máquina dentro da tua rede. Primeiro a máquina faz a solicitação para o proxy web, né, para o gateway de aplicação web, para esse proxy se comunicar com o servidor de fora. Né? A mesma coisa também para e-mail. Você pode ter um gateway responsável pelo e-mail dentro da tua organização, então geralmente você não usa um serviço de e-mail que tá na nuvem, né? Vamos supor um Gmail, você não está usando isso, você tem um sistema de e-mail implementado por um administrador de TI da tua rede, ele implementou um servidor de e-mail dentro da tua organização. Então, esse servidor de e-mail, ele está funcionando também como... Você pode configurar ele para funcionar como gateway de aplicação, né? Ou seja, todas as conexões relativas a e-mail precisam passar por esse servidor, e aí você tem um controle de segurança muito mais refinado. Tá? Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa aqui. Aí você pode ter vários gateways desse funcionando em paralelo na tua organização, certo? Mas tem algumas desvantagens, tá? As vantagens de ter um controle maior de segurança a principal, né? Foi essa que eu comentei, mas algumas desvantagens. Você tem que ter um gateway de aplicação para cada aplicação diferente, tá? Isso é uma primeira desvantagem, ou seja, você vai ter mais trabalho aí na gerência. Um segundo preço a se pagar, né? É a questão do desempenho, porque você precisa estar inspecionando, né, cada pacote que entra e sai, né, você precisa inspecionar até a camada de aplicação para poder implementar essas políticas de segurança, tá? E aí, quando você tem uma rede com muitos usuários, né, ou com muitas aplicações acessando o mesmo gateway, né, de aplicação, utilizando o mesmo gateway, você pode ter um problema de desempenho. Você tem que levar isso em consideração, né? E aí, e outra coisa também, que o software cliente que você está rodando, né,
nas suas máquinas, elas precisam saber como é que elas podem entrar em contato com os gateways específicos, né? Porque toda vez que o usuário quiser fazer alguma solicitação, ele deve saber como é que ele tem que se conectar com os gateways, né? Então tem esse trabalho de configuração a mais que precisa ser feito. Então você aumenta a segurança, mas também você aumenta a complexidade e perde um pouco no desempenho, certo? Então, pessoal, aqui depois o Kuroso ele traz aqui uma coisa interessante, ele vai falar sobre a questão de anonimato e privacidade, que tem um pouco a ver com a questão do proxy, né, que eu estava comentando aqui com vocês, mas nesse exemplo específico aqui do proxy, é para fins de anonimato, tá? Esse proxy aqui, que ele está colocando nessa figura, ele não faz parte da organização da Alice, tá? A Alice, ela tem lá uma máquina, tá? Pode estar na máquina, pode estar na casa dela, na empresa, enfim. Não interessa, tá? Mas ela quer acessar um servidor web, mas ela não quer que ninguém saiba que ela está acessando aquele servidor web. Ou seja, ela quer navegar na web de forma privada e de forma anônima, tá? Seja por qual motivo for. E aí ela pode fazer uso de serviços que são disponibilizados na internet por empresas que oferecem, né, serviços de proxy. E aí como é que funciona isso? A Alice, ela estabelece uma conexão criptografada, SSL, com esse proxy, tá? E aí a gente parte do pressuposto que essa empresa que está oferecendo esse serviço de proxy é uma empresa confiável, tá bom? Ou seja, a Alice, ela confia nessa empresa aqui. Por quê? Porque todos os dados trafegados entre a Alice e o proxy são criptografados, mas depois o proxy é quem faz o contato com esse servidor web que a Alice queria acessar, tá? Mas todo o texto que o proxy manda para o servidor web é texto aberto, ok? Ou seja, não tem como alguém saber que é a Alice quem tá acessando esse conteúdo aqui, né? Porque essa informação ela é mantida em segredo pela empresa do proxy, ok? Mas, de certa forma, sim, você não é de todo seguro, né? Esse negócio aqui. Porque a Alice tem que confiar muito aqui nessa empresa, né? Então, para ter uma forma de navegação realmente anônima e de forma mais privativa, as pessoas utilizam a rede Tor, né? A rede Tor é uma rede aí baseada num tipo de roteamento que é chamada Onion Routing, né? Que é o roteamento aí da cebola, né? Em camadas da cebola, né? É interessante aí essa analogia que eles fazem, né? Qual é a diferença principal? Você agora não tem mais somente um proxy onde você confia, tá? A rede Tor, ela tem um conjunto de pares, ou seja, um conjunto de máquinas que se voluntariam para trabalhar como proxies, tá? E elas criam uma rede, né, um caminho de vários proxies entre a Alice e o servidor que ela quer acessar. Então, em vez de ter um proxy só, a rede Tor ela é implementada com 3 proxies. Então, tem 3 proxies no meio do caminho. Esses proxies eles não têm conhecimento um do outro. Então, quando ele passa de um para o outro, né, você perde, ou seja, qualquer invasor, qualquer agente aí na internet que esteja interessado em rastrear essa conexão, ele perde a capacidade desse rastreio porque esse proxy vai passando de um para o outro de forma criptografada e você não consegue fazer o caminho de volta até chegar na Alice, entendeu? Por mais que esse texto aberto seja trafegado do último proxy até o servidor, né,
Os outros caminhos aqui foram criptografados, e aí você tem né, uma perda dessa rastreabilidade, aí a Alice consegue navegar de forma realmente anônima pela internet, tá? Então, é uma curiosidade aí, quem tiver mais interesse, é só buscar aqui sobre a rede Tor, tá?